Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Geriatria com Miola. Aqui a gente aprimora o conhecimento de vocês sobre as demências para que vocês tenham mais confiança e paciência para cuidar dos familiares e dos pacientes de vocês. Meu nome é Vinícius Miola, eu sou médico geriatra e hoje a gente vai falar um pouco sobre as diferenças entre delírio e demência, tá? Por que esse tema é tão importante? Em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que quando falamos do diagnóstico de demência, um dos critérios era eu descartar que o paciente não esteja em delírio, né? Então isso já é um passo muito importante para eu poder excluir delírio e fechar o diagnóstico de demência. Além do que, delírio costuma ser uma alteração muito frequente nos pacientes idosos quando estão sujeitos a alguma afecção orgânica, como infecção, por exemplo, né? E é ainda mais frequente em idosos com declínio cognitivo. Então é muito importante que você que é familiar, que é cuidador, que é profissional de saúde, entenda bem o conceito de delírio para reconhecer ele nos seus pacientes, tá bem? Lembrando que, para a gente começar, delirium, né? Aqui eu estou falando do termo com U e M no final, é diferente de delirio na medicina, né? Então são dois termos que são usados de uma forma diferente. O delírio, né, é quando a pessoa tem uma ideia delirante, né? Uma ideia que está fora da realidade, né? Mas ela tem um pensamento organizado, um nível de atenção preservado, né? E aí, geralmente, o delírio, ele está até mais relacionado, secundário a outras doenças psiquiátricas ou neurológicas, né? Mas eu tenho um paciente que ele sabe muito bem o que ele está fazendo, mas ele tem uma ideia delirante, né? Acho que o grande exemplo de delírio, que às vezes de delírio, que é fácil de lembrar, né? É o delírio messiânico, né? Da pessoa que acha que é Jesus Cristo, né? Acredita, né? Então aquela pessoa, ela acredita de verdade, né? Ela tem consciência, então tá com a atenção preservada, né? O nível de consciência preservado, mas ela acredita de verdade que ela é Jesus Cristo. Então isso é um delírio, né? Ela está delirando que ela tem essa ideia que ela realmente acredita que é verdadeira. Então isso é delírio, delírio com O no final. O que a gente vai falar hoje aqui é de delirium, né? Então essa alteração no nível de consciência que acontece de forma aguda, especialmente nos idosos, né? Então a gente já conversou em outras ocasiões também, quando eu falei sobre o diagnóstico de demência, né? Na diferença e como eu tenho que descartar isso. Já citei para vocês alguns casos lá no consultório, isso não é infrequente, né? Que os pacientes venham com alterações de dias a semanas do nível de consciência, né? Da desorganização do pensamento, flutuação, e os familiares acreditam que possa ser o início de um quadro demencial, mas que é muito rápido, né? Recentemente, né? Teve um caso lá no consultório que foi assim, o paciente tinha 2 a 3 semanas de piora da memória, chegou lá, realmente tinha uma piora da memória, mas era algo muito curto, que parecia delírio, né? E aí, quando foi feito o exame de imagem, se viu que ela tinha um tumor do sistema nervoso central. Então isso é um caso que é comum. Mas por que a gente suspeita disso? Porque a gente sabe fazer essa diferença entre o delírio e a demência, certo? Então hoje aqui eu vou estrear o nosso quadro aqui que a gente instalou para tentar ajudar, né, a facilitar as nossas aulas, né? E vou colocar aqui algumas diferenças sobre delírio e demência, né, para a gente caracterizar, tá? Então vamos lá, aqui eu vou colocar as características de delírio versus demência. Beleza? Então vamos começar com a primeira característica, e talvez uma das principais, é que o delírio ele é agudo, né? E a demência geralmente é crônica. O que isso quer dizer, né? Que o delírio geralmente ele se instala em dias a semanas. E a demência de meses a anos, né? Então, se o teu paciente, teu familiar, ele estava bem, né? Estava lá no dia a dia normal,
e de repente em questão de 4 ou 5 dias ele já começa a ficar confuso, ter perda de memória, né? Ficar mais sonolento, né? Uma alteração da consciência, da atenção muito diferente do que normalmente ele tem. Essa alteração aguda, não é? De um dia para o outro ele começou a alterar. Opa, nesse caso eu tenho que me atentar que eu posso estar diante de um diagnóstico de delírio, né? E aí eu tenho que ir atrás das causas que podem causar delírio, né? Então no idoso uma das principais é a infecção, né? Tanto pulmonar, quanto urinária, quanto intestinal, né? Então é muito comum, às vezes lesão de pele, fazendo uma infecção de pele também, então pode causar delírio, alterações de eletrólitos, interações medicamentosas ou efeitos colaterais de medicamentos, né? Ou delírio abrindo com a manifestação de uma outra doença mais grave, por exemplo, esses casos de tumor que eu citei, né? Ou outras doenças que podem iniciar como um quadro de delírio. Né? Mas vai me chamar a atenção essa alteração e eu vou ir atrás da causa de uma forma um pouco mais rápida, porque eu posso estar diante até de uma emergência em caso de infecção, né? Mas vai ser algo agudo, vai ser algo que vai mudar de dias a semanas, né? Logo ali eu já vou perceber essa alteração e muitas vezes já buscar uma ajuda médica. Enquanto na demência, as alterações elas são de meses a anos, né? Então, assim, muitas vezes quando o paciente chega no consultório para o diagnóstico, provavelmente ele já estava com queixa de esquecimento, com queixa na linguagem, com dificuldade para fazer suas tarefas do dia a dia há muito tempo, né? Foi uma piora lenta e progressiva, né? A família viu uma primeira, às vezes, alteração, às vezes não deu tanta bola, porque achava que era normal, às vezes, né, ele se enganar em alguma vez e vê que essas queixas vão piorando ao longo do tempo. O mais comum é os pacientes chegarem no consultório já com queixas, né, ou ao menos alguma percepção da família que isso está acontecendo por pelo menos alguns meses, quando não há mais de um ano, né? Então são queixas mais crônicas, não são alterações agudas e que a piora é muito lenta e progressiva, né? Então isso é uma diferença muito importante, tá bem? Agora a próxima alteração que a gente vai falar é sobre o curso, né? Como é que isso acontece? Então o curso do delírio ele é flutuante. Isso é uma característica muito importante, né? Enquanto da demência ele é progressivo, que é o que a gente estava falando agora há pouco, né? A piora das síndromes demenciais ela é crônica e progressiva e geralmente lenta, né? Levando meses para você perceber realmente uma piora para outra. Óbvio que tem quadros demenciais que acabam evoluindo mais rápido, né? A gente já falou sobre isso em outros vídeos aqui, sobre a irreversibilidade do quadro e o tempo com que eles evoluem, né? Então tem quadros que são mais rápidos, em 2 a 3 anos o paciente evolui muito rápido, mas mesmo assim é por um tempo mais longo. Aqui são dias, né? O paciente, se por exemplo ele tiver uma infecção e eu não tratar, ele pode piorar rápido e já evoluir para uma sonolência importante, até um coma, né? Então é uma coisa muito mais rápida e ele tem uma característica flutuante, né? Então, períodos em que o paciente está mais... o delírio ele pode ser tanto hiperativo, em que o paciente fica mais agitado, mais agressivo, né? Ou ele pode ser hipoativo, em que o paciente fica mais sonolento, mais apático e tem essa característica flutuante. Então, mesmo durante o dia, às vezes, tem horas que o paciente está mais sonolento, depois ele está mais acordado. Ou ele tem horas em que ele está mais agitado, depois ele fica mais calmo, né? Mas ela tem essa característica de mudar o padrão, né, da consciência e da atenção durante um dia, né? Ter várias flutuações durante o mesmo dia. Coisa que não acontece na demência, né? Se o paciente tem ali a perda de memória, ela se mantém, né? O paciente não flutua. Claro, com algumas exceções, a gente sabe que algumas demências podem ter um caráter mais flutuante, né? Mas que também não é tão rápido quanto que nem o delírio, que muda, às vezes, durante o dia o padrão várias vezes, né? A próxima alteração que a gente vai falar agora é sobre a consciência, né? Então, quando a gente fala sobre o nível de consciência, tá? No delírio,
ele está alterado. E na demência, geralmente está normal, certo? O que isso quer dizer, né? Então, o meu paciente com demência, ele está com o nível de consciência dele normal, né? Ele pode ter o déficit cognitivo dele, que atrapalha de alguma forma, né? Mas ele está lá na casa dele, está fazendo as coisas, né? Ele tem aquela queixa de memória, mas no dia a dia ele está vivendo de forma normal. Já no delírio, muitas vezes a consciência está alterada, justamente porque o paciente não sabe, por exemplo, que ele está no hospital ou em casa ele estava bem, estava orientado, sabia mais ou menos, de repente de forma aguda, e ele começa a ficar sonolento, né? Ou ele começa a ficar agitado, o padrão de consciência dele altera. Né? Isso chama a favor do diagnóstico de delírio. Isso também é uma coisa que a gente tem que notar, por quê? Porque dentre os pacientes com demência, muitas vezes eles vão desenvolver delírio, isso é muito comum. Por exemplo, classicamente a gente vê isso nas internações hospitalares, né? O paciente com quadro demencial ele interna, né? E só dele sair de casa muitas vezes ir para um lugar hostil, dentro do hospital, onde vão picar ele toda hora, né? Tem muito barulho, iluminação, de noite às vezes as luzes não se apagam completamente, tem barulho nos corredores, alguém vem picar, vem fazer HGT, né? Todo aquele ambiente hospitalar já faz com que ele não consiga, né, preservar isso e desenvolva delírio, né? Porque o déficit cognitivo, a demência, é um fator de risco importante para o paciente desenvolver delírio no hospital. Isso a gente tem que estar muito atento, né? Mas o que eu vou perceber? Que quando ele tiver em quadro de delírio, o nível de consciência dele, que geralmente está normal, vai ficar alterado. Esse é um dos motivos que eu também já citei em outros vídeos, porque geralmente impossibilita a gente de fazer o diagnóstico de síndrome demencial num contexto intra-hospitalar, né? Então o paciente ele interna, muitas vezes se ele já tem um declínio cognitivo, ele pode evoluir para delírio, e isso dificulta que a gente consiga avaliar ele adequadamente dentro do hospital para afirmar realmente que o declínio cognitivo dele é secundário a uma síndrome demencial e não só a um quadro de delírio, né? Então isso também é uma das justificativas pelo qual muitas vezes a gente prefere dar alta para esse paciente, deixar ele para casa, melhorar bem da questão que levou ele ao hospital, né? Seja infecção, AVC, um infarto ou qualquer outra causa, e aí posteriormente no consultório, de forma mais tranquila, sabendo que a chance dele estar em delírio diminui muito, né? Mas eu vou avaliar, aí sim eu fechar o diagnóstico da síndrome demencial, tá? Então isso é muito importante também da gente caracterizar, tá? Outra alteração comum que a gente vai encontrar aqui, então, diz respeito à atenção, né? Então, geralmente, nos quadros de delírio, a atenção está diminuída, tá? E na demência tende a estar normal, tá? Então, a gente vê, né, que quando eu estou avaliando um paciente que está em delírio, né, eu tenho uma maior dificuldade de fazer com que ele retenha atenção, que ele preste atenção em mim para eu fazer as perguntas para ver se ele está orientado, para ver como está o nível de consciência, né? Então essa questão da atenção também, ela está diminuída, certo? Claro que tem que ter um disclaimer aqui, da gente lembrar que as demências elas podem levar o paciente a ter um declínio cognitivo na atenção, né? Então isso também às vezes eu vou ter diminuído, mas aí claro que eu vou ter uma alteração da atenção diferente, né, do delírio, né? Então aqui eu vou ter uma alteração crônica, progressiva, né, que já está vindo há muitos meses, né? Diferente do delírio, em que eu vou ter uma alteração aguda, né, da atenção de dias, semanas e flutuante, né? Então isso vai me ajudar a caracterizar bem e diferenciar também caso o meu paciente com demência tenha um declínio cognitivo na atenção, né? Então isso me ajuda bastante, né? Outra coisa aqui que a gente vai falar sobre as diferenças aqui também é sobre o discurso, né? Opa, errei aqui, esqueci do U. Sobre o discurso desse paciente, né?
que no caso do paciente com delírio vai ser um discurso incoerente, e no caso do paciente com demência ele pode ter alguns erros, né, leves, que são característicos do paciente com síndrome demencial. Então vejam que aqui também tem muita diferença. Quem já teve oportunidade, né, de estar, né, ou de avaliar paciente com delírio, sabe que muitas vezes o discurso fica muito incoerente, né? Então eles começam a ver coisas no hospital, né? O delírio pode causar alucinações, né? Deixa o paciente muito agitado, ele começa a falar coisas que não fazem muito sentido, né? Isso dentro do contexto hospitalar é muito comum, mas acontece também em casa, quando o paciente está disposto a alguma afecção ali que incomoda ele. Lembrar que muitas vezes também dor, né, constipação, fome, sede, né, e se isso causar uma alteração orgânica importante no paciente, podem levar ele a um delírio, né, uma piora ali do sintoma comportamental da demência. Então a gente tem que estar sempre prestando atenção quando o caráter do paciente muda muito, se não pode ser uma dessas coisas. Na demência, sim, ele tem o discurso dele coerente, né? Óbvio que às vezes com alguns erros, porque ele não lembra mais que mora ali na casa, ou já não reconhece mais alguém da família, ou tem alguma dificuldade, mas são erros leves e que a gente já sabe que vem acontecendo por causa do declínio cognitivo, né? Mas não são importantes a ponto de eu achar que ele está em delírio. São coisas que eu já estou meio que acostumado a identificar que ele erra no dia a dia, né? Enquanto no delírio ele vai ter realmente um discurso muito incoerente, fala coisas que não tem nenhum respaldo ali na realidade que ele está vivendo, tá? Então, aqui eu já consegui caracterizar bem as minhas diferenças. E para terminar essas diferenças, a gente vai lembrar aqui quanto à reversibilidade, que o delírio, ele usualmente ele é reversível, né? E a demência geralmente não, né? Então, a gente tem o nosso vídeo sobre se toda demência é irreversível, né? Para quem tem dúvida ainda sobre isso, pode voltar lá e checar lá no nosso vídeo sobre se toda demência é irreversível. Mas geralmente não, né? Esse déficit cognitivo que se instala, a gente sabe que não vai reverter, né? Ele é progressivo, ele é crônico, enquanto no delírio muitas vezes melhora, né? Então eu interno ou em casa, eu trato a infecção, o paciente melhora da infecção e ele volta ao estado de consciência normal dele. Obviamente que muitas vezes o delírio ele é um pouco mais prolongado, então pode demorar dias, né? Até semanas, em alguns casos de exceção até meses, mas na grande parte das vezes, quase na totalidade, vai reverter, né? Então isso é bem importante da gente lembrar, né? E claro, né, que a gente sabe, especialmente nos pacientes com demência, né, que acabam internando no hospital, o hospital é um local em que frequentemente eles desenvolvem delírio, né? Então a gente tem que estar sempre muito atento no contexto hospitalar para tratar, identificar e cuidar do delírio desses pacientes, né? Lembrar de avaliar bem as medicações que ele usa em casa, para manter no hospital. Às vezes só de eu tirar, às vezes um neurofármaco ou alguma coisa, ele já pode desenvolver delírio. Tentar manter uma rotina que fique adequada, né? Tentar manter o sono, que à noite as luzes fiquem bem apagadas, que tenha silêncio no ambiente hospitalar o máximo possível para que o paciente possa descansar, evitar as picadas desnecessárias, né? Tentar manter uma prescrição enxuta e só com aquilo que ele realmente precisa. Lembrar das medicações que causam mais delírio e tentar evitá-las no contexto intra-hospitalar. Lembrar de ter o acompanhante, um familiar que ele possa reconhecer, né? Para que ele consiga reconhecer algo, né? Que está no dia a dia dele, não seja um ambiente totalmente descaracterizado. Nesse cenário, lembrar que a gente pode levar coisas para o hospital que ajudem ele né, a ter um cenário um pouco mais característico, fotos, né, músicas, coisas para ele fazer, né, algumas coisas do dia a dia dele que possam, de alguma forma, dentro do hospital, fazer com que ele
sinta, né, caracterize essa questão de casa, né, e perceba que apesar de um ambiente desconhecido, tem coisas ali que ele conhece, né, tudo isso ajuda a gente a tratar o delírio no contexto intra-hospitalar, que é muito comum. E por que delírio tão importante, né, por que fala tanto de delírio? Delírio é um fator prognóstico de piora na internação, tá? Piora dos desfechos hospitalares e morte. Então a gente sabe que pacientes que evoluem com delírio geralmente evoluem pior e tem uma mortalidade maior dentro do hospital e mesmo posteriormente, né? Por isso que identificar delírio, tratar o delírio de forma adequada é muito importante. Essas são as características principais, né? Que eu quero que vocês olhem, né? Então, vou deixar aqui para quem quiser depois tirar uma foto para ver bem direitinho. E na prática médica, né? Na prática dos profissionais de saúde, a gente tem algumas ferramentas, né? Que a gente pode utilizar para fazer esse diagnóstico de delírio de forma assertiva, né? Conforme os critérios também do DSM-5, que são, hoje a gente tem no CAN, né? Que é o Confusion Assessment Method, né, que é uma ferramenta em inglês que já tem traduzida para o português e que a gente pode utilizar para fazer o diagnóstico de delírio, e o 4AT, né? Então essas são duas ferramentas que a gente pode utilizar, aí já falando dos profissionais de saúde, né, para fazer o diagnóstico de delírio, né, tanto em casa também quanto no contexto intra-hospitalar principalmente, né? Mas assim, para passar para vocês que são cuidadores, familiares ou mesmo profissionais de saúde, eu acho que é importante entender essa dinâmica da diferença entre os dois, né, para que a gente consiga reconhecer, né, ou mesmo não confundir um paciente que está em demência e poder descartar delírio, e mesmo no meu paciente ou familiar com demência, eu saber quando ele está em delírio, porque isso deve chamar a minha atenção. Beleza? Então, pessoal, acho que por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Agora com o nosso quadro, a gente vai tentar fazer algumas interações que possam ajudar aí vocês também. E nos vemos no próximo vídeo. Não se esqueçam, curtam, comentem e compartilhem nossos vídeos, né? Se inscrevam aqui no canal, tá bom? E nos vemos no próximo. Um abraço.